estridão, foge a escuridão. Amanheceu na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Estamos aqui porque o nosso Cristo quer. Você está aí porque o nosso Cristo quer. Ele é Rei, dominador, governador, Senhor nosso. Nós aceitamos Ele não apenas como curador dos nossos corpos enfermos, fracos e frágeis, mas nós temos recebido Ele como Senhor, governador, Rei, dono da nossa alma, né? E nós podemos expressar isso com alegria, com satisfação, graças a Deus por isso, né? Somos regidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, para nossa meditação nesse culto doméstico, o qual é um privilégio muito grande, nosso abraço fraternal a todos os nossos amados irmãos que sempre está cultuando conosco através desse canal, nos assistindo, né? As programações que são ministradas a partir dos cultos no santuário, aqui no tabernáculo, como também esse devocional, esse culto doméstico que Deus tem permitido através desses recursos, dessa possibilidade de chegar até cada um dos lares, né? O qual eu me incluo também, da mesma forma, né? Graças a Deus por isso, né? Sendo bem frequente, né? Alguns assistem pela manhã, já no primeiro horário, né? Antes de sair para o trabalho. Outros assistem no próprio ambiente do trabalho, uns pela manhã, outros à tarde, outros à noite, mas contanto que você esteja assistindo, sendo abençoado, graças a Deus por isso. Esse é o propósito, né? E você tem como contribuir, você tem como participar, né, da expansão, né, da difusão desse culto doméstico para que possa chegar a outras pessoas que também estão necessitando, que também estão famintas pela palavra de Deus. Através do seu comentário, através do seu like que você deixa nessas programações, você pode estar compartilhando também, né, essa programação. Isso faz com que a plataforma ela se sente interagida, né? Ela vai então observar que esse conteúdo está tendo ali as suas devidas atenções e outras pessoas que procuram assuntos parecidos, similares, assemelhados, a plataforma vai entregar para eles esse conteúdo. E é assim que tem acontecido, graças a Deus, através dessa programação. Através da sua participação, está chegando este conteúdo para outras pessoas e essas outras pessoas estão tomando conhecimento desta mensagem, desse evangelho. Aqui não fazemos apresentação pessoal de ninguém, como o nosso amado pastor Mauro Luiz Cardoso, ele tem dito, né? Vamos trabalhar, vamos servir. Nós não olhamos título, né? Título é com os homens. Deus vê todos como filhos e filhas de Deus, né? Títulos para os homens, né? E nós não estamos em busca de títulos, estamos em busca do último eleito para que ele possa entrar em Cristo e assim nós possamos subir, sair deste mundo, né? Não somos daqui, por isso que nós não vamos ficar aqui. Mas a meditação, amados irmãos, que quero fazer nesta manhã, está em Efésios, capítulo 4, versículo 32, que diz: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Sublime
Pois bem, amados irmãos, aqui nós encontramos Paulo falando a respeito da questão do amor. O amor, o perdão, ele requer realmente estar juntos. Em Colossenses, capítulo 3, o versículo 13, Paulo reafirma isso. Suportando-vos uns aos outros. Suportar. Às vezes aquela questão, eu não concordo, mas eu vou suportar. A gente precisa suportar, irmãos, uns aos outros. Precisamos, sim, suportar. E às vezes, existem pessoas que suportam duras críticas, né, no ambiente de trabalho, pessoas que suportam duras perseguições alheias, familiares, de tios, de primos, de parentes. Pessoas que sofrem duras perseguições de vizinhos e etc. E não se escandaliza com isso. E às vezes, simplesmente alguém que se assenta no lugar lá na igreja, onde é comumente se assenta-se, às vezes é motivo de se distanciar. Foi uma palavra mal interpretada que o diácono disse, que o pastor disse, um gesto mal interpretado que o irmão e a irmã disse, e já é motivo de nos distanciarmos, de ficarmos afastados do evangelho, da igreja. Não vamos agir assim não, né, irmãos? A palavra fala sobre suportar uns aos outros. Assim. E Paulo ele ainda continua dizendo, e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Cristo já nos perdoou, não devo eu perdoar outro? Então a gente observa o perdão e o recomeço. O perdão, ele nos possibilita de recomeçarmos. Quando alguém peca contra Deus e Deus perdoa, é como que Deus estivesse falando, vamos recomeçar? Você não quer recomeçar? Vamos lá, recomece novamente. Né? Se o marido com a mulher, vice-versa, há um perdão mútuo, é como que está dizendo, vamos recomeçar. Estou te dando esta oportunidade, essa chance de recomeçar. Do pai para com o filho, filho para com o pai, e assim sucessivamente. É um recomeço. E aí nós trazemos a lembrança, né? O que o pastor Mauro já tem afirmado que é muito oportuno. Às vezes de pessoas que diz, eu perdoo, mas eu não quero andar junto não. Eu perdoo, mas não vou estar comendo junto não. Eu perdoo, mas não quero nem ver aquela pessoa. Eu perdoo, mas eu não quero nem conversar com ela não. Eu não quero nem estar na presença daquela pessoa. A gente ainda não entende qual que é esse tipo de perdão. Porque o perdão que nós conhecemos, que é citado na Bíblia, que todo mundo conhece, é aquele perdão que há um recomeço. Aquele perdão de que o que passou, passou. É aquele perdão de que eu estou contigo, estamos juntos novamente. É aquele perdão de que eu não concordo com o que você fez, não concordo, mas eu te perdoo, ou seja, isso daqui já é feito de um passado, e que nós estamos agora tendo essa oportunidade de recomeçar. Esse é o perdão. Não é um perdão seletivo, né? Já pensou? E aí o pastor Mauro traz essa meditação, né? Já pensou se Cristo agisse assim com a gente, né? Eu te perdoo, mas não anda comigo, não. É até difícil, né, de acreditar, né? Já pensou se Deus virasse para mim e dissesse, eu te perdoo, mas não quero te ouvir mais, não.
Meu Deus, sem a graça, sem a misericórdia do Senhor, eu não sou nada. Você não é nada. Nós carecemos do perdão de Cristo. E aqui Paulo disse, né? Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Não colocou seletividade, não colocou letrinhas miúdas nesse contrato do perdão. Não colocou cláusulas nesse perdão. Perdão é perdão. Agora, eu entendo que só pode estender perdão quem uma vez foi perdoado. Só pode estender graça quem uma vez provou da graça. Vamos, é difícil alguém perdoar quem nunca foi perdoado. Como? Como? A pessoa sobe no pedestal da sua santidade e começa a incriminar um ou outro. Então é onde que a pessoa realmente assim vê, não, eu recebi perdão de Deus, como é que eu não vou perdoar? Vamos recomeçar. Então, como que a gente tira o pó da nossa casa? Todos os dias, essa mulher ela tem que fazer a limpeza, esse homem tem que fazer a limpeza, né? A limpeza do seu calçado, a limpeza da sua estante, a limpeza da mesa, a limpeza dos seus materiais, utensílios de trabalho. Já pensou se essa pia ela não fosse lavada diariamente? Como que ficaria? Como que ficaria um banheiro em que não fosse lavado? Jogar água, desinfetante, ou seja, antibactérias, antifungos, fosse jogado produtos que realmente fizesse uma limpeza ou higienização, como que ficaria isso? Então, assim como nós limpamos as nossas casas, o nosso espírito, o nosso coração, a nossa mente também, ela precisa de uma limpeza. Senão vai encalhando essa sujeira toda. Então, o ensinamento do irmão Brana diz, na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, de que os nossos canais para com Deus devem estar limpos, para que Deus possa falar, porque senão Deus fala, como é que nós vamos ouvir? Está entupido de novela, de séries, de Netflix, de literaturas indecentes para serem lidas, de músicas, né? Qual que é o sentido de ter um Spotify, né, no celular, né? Será que é para ouvir os hinos do tabernáculo, né? Qual que é o sentido de se ter isso, né? Então, vigia. Aí as mágoas, as discussões bobas, palavras rudes, vai acumulando aquela poeira, aquela sujeira, e aí quando pensa que não, já está lá decidido a romper-se com o laço familiar. Mas não foi do dia para a noite. Aquele acúmulo de sujidade, de sujeira, foi com o passar do tempo. Aquele paninho da misericórdia não estava passando. Aquela borrifada, né, de antibactérias chamada amor, parou de fazer a higienização. Então aquilo foi crescendo, tornou-se uma crosta que impediu da luz de Deus entrar, de brilhar. Então o irmão Brana ensina sobre a pomba e o cordeiro. O Espírito Santo como pomba foi citado por João Batista no batismo de Jesus. E eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sendo Jesus. Então, a pomba, o Espírito Santo, só pousa no cordeiro. Esse cordeiro que tem a natureza de cordeiro, né? Por quê? Porque é uma natureza mansa, uma natureza pacífica, é uma natureza perdoadora. Aí vai lá, o pastor tosquia as ovelhas, né? E ela volta a amar ele da mesma forma. Então, se o nosso lar houver um espírito de um lobo, de um cão raivoso, feroz,
com arrogância, com rancor. Não, minha natureza é desse jeito mesmo. Comigo é desse jeito. Do jeito que vem e volta. A pomba não vai ter onde repousar, não. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão que se baseia na natureza que nós recebemos de Cristo. Então, o perdão, ele é diário na vida cristã. Não tem como desassociar. Não tem como separar vida cristã e perdão. Não, está junto. A vida cristã com o perdão está junto. Então, observe. Em São Mateus, capítulo 6, versículo 14, é bem direto. Se não perdoarmos, o Pai não nos perdoa. Isso é direto. Para recebermos o perdão do Pai, o perdão de Deus, temos que perdoar. Então, o irmão Brana dizia já que a nossa oração chega ao trono se passar pelo filtro do amor fraternal, do amor. Esse perdão e o amor, eles têm que estar juntos, porque só perdoa quem tem amor. Não tem como perdoar quem não tem amor. E talvez você diga, mas irmão Odair, como que eu vou perdoar uma pessoa que não está nem deixando eu conversar com ela, não quer nem me ver? Você emite o seu perdão, você libera o seu perdão. Se aquela pessoa aceita o perdão ou não aceita, aí é uma decisão dela. Mas a ação sua já foi tomada de perdoar. Ah, mas é aquela pessoa que precisa vir até mim fazer a confissão, aquela pessoa que precisa vir até mim fazer o conserto, é aquela pessoa que precisa vir até mim e pedir perdão, mas ela não vem. Então você automaticamente, se depende que aquela pessoa precisa vir até você para lhe pedir perdão e ela não vem, então você já libera o perdão antes daquela pessoa vir pedir o perdão. Porque às vezes fica segurando, e muitas enfermidades que hoje existem é falta de perdão. Tem a ver com sentimentos. Sentimentos que vai acumulando e depois sempre está lá. Aí isso reflete na imunidade, isso reflete no sono, isso reflete na saúde mental, na saúde espiritual. É o perdão. Então, o perdão tem a ver com quem vai perdoar e com quem vai receber. Você não é responsável se aquela pessoa aceita o perdão ou se aquela pessoa vem lhe pedir perdão. Por isso que, às vezes, o perdão ele é tão cotidiano na vida cristã que, às vezes, acontece isso de alguém chegar e falar, meu irmão, me perdoa por causa disso. Aí você fala, mas eu nem sei do que é. Ou seja, eu já te dei o perdão antes de você vir pedir o perdão. Então, se você professa que crê na mensagem da hora, na Bíblia, o perdão é essa evidência que tem um sinal, que tem o Espírito Santo. Né? Tem o Espírito Santo, mas não perdoa? Desconexo, né? Então, aqui em Colossenses nós vimos isso, de que assim como Cristo nos perdoou, que nós também possamos perdoar. Não temos nenhum direito de reter essa dívida, se Deus já cancelou para nós. Se Deus já nos perdoou. Nós não temos como desassociar, como separar isso. Então, o perdão dentro de casa é o nosso maior teste. Você vê que tudo tem a ver com a casa, com o lar, com a família. Tudo tem a ver ali. John Wesley, observe a mãe que ele teve, né? O irmão de John Wesley, né? Carlos Wesley, né? Um dos maiores compositores de hinos cristãos. Tem a ver. O ambiente familiar, ele molda isso. Ele modela isto. Então,
o perdão já começa dentro de casa. Ali é o campo de teste. É fácil perdoar, às vezes, quem está lá fora, um desconhecido, trombou com alguém. Ah, desculpa, perdão. Né? Deu alguma fechada em alguma carro, recebeu alguma fechada. E às vezes nós tratamos tão bem quem é desconhecido. E aí eu lhe pergunto, é desafioso perdoar quem divide o teto conosco? Quem é nosso sanguíneo? Quem é o nosso próximo? Se queremos ver o poder de Deus em nossas vidas, precisamos manter esse altar doméstico, esse altar familiar, sem manchas, limpo e com perdão. Perdão familiar para haver um recomeço. Entenda que o perdão cristão não é sinal de fraqueza, mas é de força sobrenatural. E de fato, uma pessoa que perdoa, irmão, isso é divino. Às vezes olhar para ela e falar, nossa, depois que tudo que ele fez com ela, e ela perdoar, é sobrenatural. Depois que tudo que ela fez com ele, e ele perdoar, é sinal que ele está seguro dessa decisão e que ele quer um recomeço também. Então o mundo ensina a revidar. É o toma lá e dá cá, né? E do jeito que vem, volta. Mas Cristo ensina o quê? A abraçar e recomeçar. Ao perdoar, você liberta de uma prisão emocional. E o primeiro beneficiado do perdão é você mesmo. É você mesmo. O primeiro beneficiado do perdão é você mesmo. Porque quando a pessoa ela pede o perdão, ou ela emite o perdão, ela está matando um ego próprio, interior. É como disse o irmão Brano, o caminho para cima é para baixo. Então ela se humilha a si mesma. Então, o convite hoje é para que você conheça esse Cristo que perdoou os seus próprios algozes, seus próprios malfeitores na cruz, e que Ele quer dar a você um novo coração, um novo espírito, um coração de carne, um coração bondoso, piedoso, misericordioso, leve. Quer melhorar sua noite de sono? Pense sobre o perdão. O nosso melhor travesseiro do sono é a consciência. E uma boa consciência cristã que nós devemos trazer é justamente isso. Sermos agradáveis, bondosos e perdoadores. Mombrana diz que o amor é a arma mais poderosa que existe no mundo. E quando uma família ela decide perdoar e recomeçar, ela se torna invencível contra os ataques do inimigo. Como você se sente ao ver uma família nesse exato momento dessa forma? Já pensou uma família totalmente dividida, desbalanceada? Uma família em que não está debaixo do mesmo teto, mas não dá nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite? Alguém que chega, que ninguém pergunta como que você está? Tem se sentido bem? Então, se traz um alívio mais imediato para esse ambiente, suaviza a atmosfera no lar, há mais fluidez nos sentimentos familiares, das empatias, o espírito, a compaixão, o amor, a reciprocidade. A atmosfera, a partir desse momento em que o perdão, ele suaviza, ele ameniza, em que ele remove esses rancores,
há essa mudança da atmosfera familiar. E junto com essa mudança da atmosfera familiar, o perdão ele também vai trazer o quê? Vai trazer a cura, a libertação, a salvação e assim sucessivamente. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, e pense nisso. A vida cristã, ela é movida, né, pelo perdão. O perdão, ele faz parte disso também, entende? Então, esse coração, ele não é duro assim, não. Esse coração, ele deixa o Espírito Santo tocar nele, deixa o Espírito Santo entrar nele, e aí ele vai perdoar isso de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 50 anos atrás. E quando há o verdadeiro perdão, ele coloca-se debaixo do sangue. E uma vez que está debaixo do sangue, não se toca mais naquilo. Não se faz mais referência àquilo. Se já foi perdoado, assim como Cristo nos perdoou, Deus não fica jogando na nossa cara. Ah, que você fez isso, que foi... Não, isso daí é trabalho de Satanás. Satanás, ele aponta os erros, mas Deus aponta a obra consumada no Calvário. Deus te abençoe, Deus te guarde, te proteja, tenha um excelente e abençoado dia no seu trabalho, na sua família, nos seus estudos, até nos vermos novamente. Deus vos abençoe.